Queridos irmãos, com alegria que presido essa novena e celebração de Nossa Mãe Aparecida, aqui no nosso santuário. Alguns já me conhecem, sou o Padre Simão Pedro da Paróquia São Sebastião, aqui de Ji-Paraná, aqui vizinho de vocês. E viemos para nós estarmos ao redor do altar do Senhor, na grandeza da sua presença, na palavra, na Eucaristia, pedindo sempre a intercessão amorosa, carinhosa de nossa Mãe Aparecida. E assim queremos nessa noite refletir sobre o tema principal, dessa novena e dessa missa, desse domingo, principalmente, que já celebramos hoje a liturgia de amanhã. Tema central, a fé. E um tema da novena nos chama, com Maria que nos ensina e nos chama a viver a nossa fé. Vamos tentar mergulhar um pouco na palavra de Deus que acabamos de ouvir. Ouvíamos uma leitura do profeta Abacuque, onde ele dizia, implorava a Deus para que ouvisse a sua voz, seu pedido, seu lamento, em prol do seu povo. É bom lembrar que nesse período o povo de Deus tinha desobedecido a voz de Deus, se profanando com diversas seitas, vivendo uma vida totalmente fora daquilo que Deus queria, desobedecendo a palavra e a vontade de Deus, fazendo somente aquilo que eles queriam fazer. E diante disso, Deus envia uma outra nação, para que possa fazer aquele povo repensar nas suas atitudes. Os caldeus, uma nação que é rigorosamente contrária àquilo que eles acreditavam, e que iam para destruir o povo, a cidade, e arrasar com aquela população, o povo de Abacuque. Abacuque vê a violência daqueles adversários, vê o sofrimento do seu povo, e essa é a leitura que ouvimos, ele implorando a Deus, acaso não me escutas? Não vês se estou gritando que existe violência em nosso meio, dores e sofrimento, não estás me ouvindo? Em outras palavras, é isso que Abacuque dizia na primeira leitura. Nós aprendemos dessa leitura e do que Deus disse a este homem, a esse profeta. Você está com muito medo e muito preocupado, Abacuque. Não vou livrar o seu povo dessa dor e aflição. Mas uma coisa eu te digo, a você que me implora e que reza para que eu possa socorrer o teu povo. Uma coisa eu te digo, aquele que é justo não sofrerá, não passará por essa dor, por esse sofrimento. Portanto, fique tranquilo. Se você é justo e está obedecendo a minha palavra e procura viver aquilo que eu ensinei, não te desespere, confia, porque o justo será cuidado, guardado, protegido pelas minhas mãos. E é isso que o Senhor nos pede hoje também, meus irmãos, nessa noite, nessa preparação da festa de Nossa Senhora Aparecida, nessa novena em nosso santuário. Muitas vezes nós nos perguntamos por que existe a dor, a violência, a morte, por que aconteceu isso comigo? Porque Deus permitiu que tal pessoa querida e amada, fosse levada, estivesse partindo para junto dele. E assim muitas perguntas nós fazemos a nós mesmos no nosso dia a dia, diante das dores, do sofrimento, dos aperreios, falando como nordestino, dos aperreios da nossa vida,
aquilo que nos aflige. E nós nos perguntamos em quantas vezes mães, pais, familiares também se perguntam: por que, Senhor, permite que isso aconteça? Ora, o Senhor, como respondeu a Abacuque, responde a mim e a você nessa noite. Confia, Abacuque, confia, porque se for verdadeiramente fiel e justo, você não será abatido e nem abalado, e nem destruído. Então, essas perguntas encontram na resposta de Deus a Abacuque, a cada um de nós, aquilo que é o tema do Evangelho e dessa novena, a fé. E é preciso então a fé no Senhor, apesar dos tormentos, adversidades, dores e sofrimentos de nossa vida. E o que é a fé? Uma pergunta que nós nos fazemos, e muitos já fizeram para nós, e muitos padres e muitas pessoas da igreja já tentaram catequizar-nos dizendo, né, o que é a fé. A palavra original de fé é fides, e essa palavra diz firmeza. A fé é firmeza. Mas muitos já catequizaram-nos no passado, e até hoje ainda alguns falam equivocadamente: a fé é o salto no escuro. Palavra ou resposta equivocada, mal feita e mal dada. A fé não é o salto no escuro. A fé é a firmeza em algo que nós cremos. A fé é o salto nas mãos e no coração de Deus. Como nós poderíamos crer e nos jogar na escuridão? Ora, nós estaríamos contrário à presença e o amor de Deus, abraçando ou jogando o nosso corpo na escuridão? Não é isso a fé. A fé é o jogar-se, é ter uma firmeza em Deus. É como nós fazemos a experiência muitas vezes de chegarmos cansados do trabalho, chegarmos em casa e ter um momentinho para nós, né, de descanso. E talvez tenha ali uma cama, um sofá, e nós chegamos e nos atiramos nele. Porém, nós nos atiramos em algo que nós confiamos. Eu confio que essa peça vai aguentar o meu corpo. Jogo-me nele e descanso. Você não ia atirar-se em uma cadeira, talvez de plástico, tendo a dúvida de que ela poderia quebrar-se e você se machucar e ferir. Nós nos atiramos em algo que nós confiamos. Portanto, a fé é isso, é um atirar-se, um jogar-se naquilo que nos sustenta verdadeiramente. Em o coração de Jesus, que é a nossa congregação dos padres do coração de Jesus, Jesus nos disse claramente: vinde a mim todos vós que estáis cansados, de carregar pesados fardos, e eu vos aliviarei, e vos darei descanso, disse o Senhor. Portanto, a fé é o jogar-se no coração, nos braços, no colo de Deus. Essa compreensão, ela é muito importante, porque para a gente falar de fé, todo mundo falando de fé, mas é preciso compreender isso. E esse é o problema das nossas comunidades cristãs pelo mundo afora, e muitas vezes se faz uma pregação, uma homilia, uma catequese, sem um conhecimento profundo da palavra que está sendo anunciada. E nos gera confusão na nossa cabeça. E é isso que nós queremos, clareza na nossa fé. E aqui entramos no Evangelho para aclarar aquilo que os discípulos pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé.
Ora, pode-se aumentar a fé? A pergunta é essa. Sim, pode. Agora, como pode-se aumentar a nossa fé? E Jesus responde, antes de contar uma outra parábola pequena, Jesus responde, se vocês tivessem fé no pequeno, tamanho do pequeno, do grão de mostarda, poderia dizer a essa amoreira, levanta-te e planta-te ao mar. Ora, vamos refletir essa palavra de Jesus. A amoreira é uma das plantas que mais se enraiza profundamente na terra. Tanto que no período de Jesus Cristo, existe até no Alcorão, no livro sagrado, dos judeus daquele período, e das escrituras antigas, uma orientação de como plantar uma amoreira, que jamais poderia ser plantada próxima a uma cisterna, a um poço. Apenas 27 metros depois do poço poderia se plantar uma amoreira. De tão grande é a extensão de suas raízes e a sua profundidade. Ela poderia atravessar um poço e as suas raízes contaminar a água. Portanto, quando Jesus disse, se a nossa fé fosse apenas do tamanho do grãozinho de mostarda, a árvore mais agarrada na terra, na profundeza da raiz, poderia se levantar e se plantar ao mar. Ora, talvez não fosse isso que Jesus queria que eles fizessem, mas Jesus, ele fala dessa maneira para exageradamente dizer, a fé é algo tão grande, tão poderoso, que algo extraordinário nós poderíamos fazer, como esse exemplo que ele dá. Não é que isso iria acontecer realmente, mas ele fala exageradamente, para que os discípulos creiam que a fé, por menor que seja, poderá fazer grandes coisas em tua vida, grandes coisas em minha vida. E agora vamos ao conhecimento da fé e ao aumento da fé. Como se dá um aumento da fé? E aí Jesus conta uma parábola pequenininha nesse evangelho. Acaso, quando teus empregados chegam cansados do trabalho, prepara a mesa para ele, descansa, lava seus pés, né? E depois tu vai comer? Ora, no período de Jesus, esse não é o servo, não é o empregado, não é o funcionário como nós vemos hoje, era um escravo mesmo. E o escravo era tratado como escravo. E naquele período, então Jesus aproveita esse momento e diz, quando o escravo chega, você somente ordena e pronto. É assim que vocês fazem com os escravos de vocês. Agora, por que Jesus contou isso? Porque Jesus quer ensinar aos discípulos e a nós. Ora, você quer que eu aumente a sua fé para que eu te sirva? Poderá o Senhor te servir? Não é o contrário, não é você que tem que me servir? Aliás, você quer crer em Deus por quê? Você veio ao encontro de Jesus, ao meu encontro, ao encontro do Senhor, a esta missa, a esta novena e tudo aquilo que fazemos com relação a Deus, eu e Deus, você e Deus, é em troca de quê? Você quer algo em troca? É isso que Jesus está ensinando. A fé não se negocia, não é comércio. É confiança em Deus. Acaso você serve o teu empregado? Então, procura-me, eu sou teu Senhor. Aproxima-te, serve-me, mas serve-me com todo o coração, com toda a alegria. Entrega-te totalmente no serviço a mim, diz o Senhor, em outras palavras nesse evangelho. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós de comunidades cristãs
pessoas que vivem na vida da igreja, liturgia, grupos e assim diante das comunidades que nós temos por toda a nossa região e assim por diante. Muitas vezes querem servir a Jesus esperando algo em troca. E nós estamos equivocados se nós fizermos dessa maneira. Eu vou servi-lo, amá-lo, como demonstração de amor, como uma resposta de amor a Deus que me amou primeiro, uma resposta de amor a Deus que nos salvou, que se entregou para a minha salvação, para a nossa salvação. Eu farei o meu serviço como servo, mas o servo que faz gratuitamente. E ainda tem aqueles, se por acaso o irmão de comunidade, o irmão da igreja, o irmão da liturgia, o irmão do dia a dia, chegou e falou uma palavra meio, atravessada, ele disse: eu não vou mais lá, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais naquela comunidade, não vou mais servir naquele missa, naquele grupo, não vou mais servir aquele padre, porque ele falou isso, aquilo outro. Então a nossa fé se tornou uma comercialização do sagrado, e isso não pode acontecer. Eu não posso seguir Jesus apenas quando eu sou alisado, agradado, abraçadinho pelos irmãos, ou pelos padres, ou pelos líderes da igreja. Eu tenho servido de todo o coração porque eu amo e porque Ele me ama. É isso que Jesus, em outras palavras, está falando aos seus discípulos nesse Evangelho. Queridos irmãos, a fé é algo muito mais profundo do que nós pensamos. A religião é algo muito mais profundo do que nós pensamos. Ela é uma relação do homem com Deus. Aquele que sentiu-se amado, querido, perdoado, cuidado pelo Pai, por Deus, ele servirá ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida. Se nós compreendemos o que é religião, o que é fé, nós viveremos felizes no serviço a Deus. Nós viveremos felizes quando viemos a uma santa missa. Porque nós sabemos que naquela missa, ela é uma ação. Eu vim aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que fizeste e fazes por mim. E não é apenas o rito, e não é apenas o chegar, encontrar pessoas, cantar, rezar, comungar, ouvir a palavra e ir embora. É muito mais que isso, é uma ação de graças a Deus, é a minha entrega a Ele, e Ele me recebe e me ama nesse momento da Eucaristia, da palavra, da celebração da Santa Missa. Nós teremos e veremos a missa de outra maneira. E a coisa que mais dói no meu coração, insisto muito nas comunidades de minha paróquia, é ver uma pessoa entrar na igreja e sair do mesmo jeito. Quem entra numa igreja para celebrar a Eucaristia, quem entra numa comunidade para encontrar-se com o Senhor, tem que sentir-se amado, querido por Ele, tem que sair dali transformado, um coração cheio do seu amor. Ah, Padre, mas a dor e o sofrimento, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Mesmo assim, é isso que vai fortalecer você a vencer esse momento. Portanto, a novena, a missa, a oração terá um outro sentido. Queridos irmãos, nós viemos aqui para olhar e amar Jesus e ser amado por Ele. Nós viemos aqui para olhar, amando e ser amado por Maria, nossa mãe. E ela, amado que ninguém, todos vocês sabem, da total entrega que ela fez a Deus. Nós temos a graça de ter visto,
a presença de Jesus na palavra, do testemunho dos apóstolos, do testemunho de Maria, de José, né? Até as imagens de Jesus que nós temos, a graça da presença da Eucaristia. Maria não teve isso, sabia? Maria teve que confiar somente na palavra do Pai, somente na palavra de Deus. Nós temos muito mais que Maria para nos agarrar, para nos visualizar na nossa e nos ajudar a viver a fé. Maria teve apenas a palavra de Deus que disse para ela: tu serás e darás a luz a meu filho jovem. Ele será grande, será filho do Altíssimo. Meu espírito repousará sobre ti. Ora, que tamanha confiança de uma jovem, que tamanha confiança de uma mulher na palavra de Deus. Isso é jogar-se totalmente nos braços de Deus. Isso é jogar-se totalmente nos braços de Deus. Que atitude de fé teve Maria e tem Maria? Que atitude de fé teve José ao deparar com realidade tão complicada? A jovem querida, linda, maravilhosa para a sua vida e seria a sua esposa, vai aparecer daqui a instantes grávida. O que dirá a sociedade miserável, faladora e venenosa e fuxiqueira do homem José? É confiança na palavra de Deus que diz: José, fica tranquilo, José. Confia, José. Não é de qualquer, é o meu filho e você vai cuidar. O Filho de Deus. Então nós estamos chamados hoje, irmãos, a ouvir essa liturgia, essa palavra de Deus, ao ver o testemunho da nossa mãe Maria, que aparece com tantos nomes em cada lugar do mundo, nas suas aparições, cada vez mais demonstrando o amor por nós, a intercessão por cada um de nós, a dar um salto maior na nossa fé. Chega de ser criancinha na fé, chega de ser, inexperiente, pequeno e fraco na fé. É preciso um amadurecimento na nossa fé. Portanto, por mais dolorida que seja a vida de um homem, de uma mulher, é preciso aprender a confiar em Deus. E não ficar resmungando, lamentando-se, esperneando, como Abacuque na primeira leitura. E tantas pessoas nós encontramos esperneando com Deus. Mas por que o Senhor fez isso? Para terminar, eu conto um testemunho, um exemplo de quando estive no Paraguai, na missão por 6 anos em Assunção. E fui chamado rapidamente um domingo à noite, depois da missa, já depois desses horários, para fazer uma exéquia, uma celebração, da encomendação de um corpo de um jovem. E eu fui pensando assim: não, é mais uma celebração de exéquias desse defunto. Mas quando eu parei o carro na frente daquela casinha simples, estava cheia de gente ao redor, uma mulher sai desesperadamente lá de dentro da casa, do lado do caixão daquele menino, daquele jovem, e ela vem com tudo para cima de mim, golpeando os meus peitos, querendo bater em mim, como se eu fosse o causador da morte do seu filho. E ela dizia, batendo no meu peito, com força, não era batidinha, era forte, para não falar outra coisa aqui. Ela dizia: foi você, foi você, foi você.
O que que essa mulher estava olhando e vendo em mim? Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem, né, onde ela viu em mim a presença de Deus. Então ela dizia: foi você, Senhor. Foi Deus, foi você que tirou meu filho. Foi você que matou meu filho. Foi você que levou meu filho. Eu deixei aquela mulher falar tudo o que ela queria, bater em mim à vontade, né? Depois fiz a celebração e fui embora. 7 dias depois, teve a missa de 7º dia dessa senhora, do filho dessa senhora. Eu terminou a missa, eu cheguei e chamei aquela senhora e disse: mulher, você bateu em mim no dia eu fui fazer a celebração da encomendação do corpo do seu filho. E você dizia que foi Deus que matou o seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba ou sabia, mas não quis ver. A senhora sabia que seu filho tinha bebido, tinha se drogado naquele domingo? Estava bêbado e drogado. A senhora sabia que os amigos deles disseram para ele não pilotar aquela moto e não pegar aquela chave naquela tarde? A senhora sabia disso? Como a senhora disse que foi Deus que matou o seu filho? Ela disse: padre, eu peço 1000 perdão para o senhor. Ou seja, meus irmãos, é isso que Abacuque fez nessa leitura, que essa mulher fez naquele dia, e que muitas vezes nós fazemos também. Nós queremos culpar e jogar tudo nas costas de Deus, mas as coisas, as dores e o sofrimento, as enfermidades desse mundo, é consequência desse mundo. A nossa atitude tem que ser de confiança em Deus, que não nos abandonará nesse momento. Estará conosco, nos dará força para vencer, para recomeçar. E é isso que eu vim falar para vocês nessa noite, nessa novena. Fé é confiar em Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Assim como Maria disse: eu não sei, Senhor, como vai ser isso, mas faça-se em mim segundo a tua, vamos lá? Segundo a tua palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,